A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosa e poderosamente a sua vida, a sua família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde iremos explorar uma palavra para abençoar o nosso dia. Uma palavra muito conhecida, uma palavra muito lida, que nós conseguimos extrair muitas lições deste texto, desta palavra, desta história tão comovente e tocante aos nossos corações. Vamos hoje estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, os versículos de número 1 e o versículo de número 2. Se você puder, leia comigo. Antes, porém, eu já te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e, se puder, compartilhe este vídeo com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia! Meus queridos irmãos, seguindo esta linha de raciocínio, nós podemos declarar: uma botija de azeite é suficiente. Aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, nós estamos diante de uma passagem muito conhecida, uma passagem muito lida e pregada. Uma passagem que nos relata a história de uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, uma mulher que anteriormente era casada com um dos filhos dos profetas. Esta mulher clamou ao profeta Eliseu, dizendo que seu marido, servo de Eliseu, havia morrido. E Eliseu sabia que o esposo daquela mulher temia o Senhor. E veio o credor, ou seja, o cobrador de impostos, a levar os 2 filhos daquela mulher para serem servos. E nós vemos que Eliseu pergunta o que ele havia de fazer àquela mulher, dizendo para ela declarar o que ela tinha em casa. E aquela mulher respondeu que não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu disse para que ela fosse e pedisse para, em outras palavras, si mesma, vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então ela entraria, fecharia a porta sobre si e seus filhos e deitaria, ou, em outras palavras, derramaria o azeite em todos aqueles vasos. E ela colocaria à parte o que estivesse cheio. Aquela mulher, aquela viúva, então, ela partiu, pois, do profeta, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos a ela, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, a mulher disse ao seu filho, para que ele trouxesse ainda um vaso, em outras palavras. Porém, ele respondeu que não havia mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então a mulher foi até o profeta e fez saber do que tinha acontecido. O homem disse para ela ir vender o azeite e pagar sua dívida. E ela e seus filhos viveram do resto. Aleluia! Olha, meus queridos irmãos e ouvintes, essa mulher, ainda que era viúva de um filho dos profetas, não hesitou em pedir a ajuda de um grande profeta chamado Eliseu. Ela não se limitou por ter sido a esposa de um dos filhos dos profetas. Ela confessou sua circunstância e não omitiu a dor que estava enfrentando. E assim Deus gerou a cura em seu interior, pois ela não foi prepotente, arrogante ou altiva, de achar que poderia resolver toda aquela situação sozinha. Muito pelo contrário, ela reconheceu que precisava de uma direção, segundo aquilo que estava enfrentando. Muitas das vezes, a direção que Deus nos concede não faz total sentido aos olhos humanos, mas será necessária e crucial para alcançarmos o milagre. Às vezes nós olhamos para a direção que nós recebemos da parte de Deus e com o olhar humano nós pensamos, olha, não tem como. Por quê? Ela iria pedir muitos vasos aos seus vizinhos. Contudo, o azeite que ela tinha certamente era pouco. E é neste pouco que o Senhor derrama a multiplicação.
Ao olhar humano não fazia sentido ela pedir aquela quantidade de vasos, sendo que ela tinha pouco azeite, mas ao olhar divino, ela precisava de muitos vasos para que ao derramar, ao deitar o azeite se multiplicasse em todos aqueles vasos. Aleluia! Esta mulher não questionou a morte de seu esposo, a Eliseu. Ela lutou contra aquela circunstância difícil, buscando uma direção de Deus, e Deus a direcionou por boca do profeta a pedir vasos emprestados, fechar a porta do quarto ou do lugar onde ela estava, sobre si e seus filhos, em outras palavras, e deitar o azeite nos vasos, que se encheram de maneira abundante. Às vezes Deus nos leva a fecharmos a porta do nosso quarto para vivenciarmos o milagre. Em público, nem todos estão prontos para contemplar o que Deus há de fazer em nossas vidas. Por isso, Ele nos leva a fecharmos a porta no quarto secreto, para ali nós vivenciarmos a multiplicação do azeite. O processo de transbordamento não é iniciado no ambiente público, mas sim no secreto, e é então continuado ou evidenciado a maioria no público. Não é fácil lidar com a dor do luto, mas para você receber a provisão da parte de Deus, é necessário que você venha confessar sua necessidade e lutar contra as condições que tentam afogar, naufragar a sua fé. Se você aceitar a condição, se assentar no lugar da dor, da miséria, do desprezo, do pó e das cinzas, você nunca vai conseguir vivenciar o que Deus está projetando para a sua vida. Você jamais irá conseguir se levantar e sair da onde você se encontra. Mas se você tiver uma atitude, se você se levantar da onde você se encontra, mesmo que o estado seja difícil, complicado, estado de miséria, de desprezo, você irá vivenciar o que Deus está preparando para a sua vida, pois você está mostrando para o Senhor que você anseia, que você quer vivenciar o que Ele está projetando. Você jamais pode pensar em ficar aonde você se encontra, em permanecer no estado de dor, no estado de calamidade. Nós precisamos romper as barreiras da miséria, romper as barreiras do desprezo, romper as barreiras da humilhação que as circunstâncias difíceis tentaram causar em nossas vidas, nos levantarmos e buscarmos força, ânimo, coragem no Senhor para vencermos as batalhas que têm se levantado. Essa mulher não foi altiva, ainda que era viúva de um dos filhos dos profetas. Ela não veio para tentar questionar ou reclamar acerca da morte de seu esposo, servo do Senhor, filho do profeta. Não, ela veio em busca de um escape, se humilhando e reconhecendo a necessidade que ela tinha da ajuda que Deus podia proporcionar por intermédio da vida do profeta Eliseu. Essa mulher rompeu as barreiras de uma circunstância que dificilmente alguém conseguiria superar. Ela deu a volta por cima, dando o primeiro passo de fé, reconhecendo que precisava de ajuda e de uma porta de escape para a situação que lhe causava dor, para preservar sua vida e a vida de seus filhos intacta. Se nós não tivermos a hombridade de reconhecer nossas dores, jamais alcançaremos o milagre do Senhor. A própria palavra nos diz que, se confessarmos nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos sarados. Em outras palavras, livro de Tiago, capítulo número 5, versículo de número 16, é assim que a palavra nos diz. Leia comigo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, a confissão gera cura, mas a omissão gera doença. E se não nos importarmos em romper a barreira da prepotência, nunca alcançaremos a cura interior. Deus tem mais a fazer conosco. Contudo, se não tivermos uma atitude, jamais sairemos do lugar da calamidade. Essa mulher foi ousada e a sua ousadia lhe proporcionou um milagre extraordinário. Ela fechou a porta
porta do ambiente, do seu convívio natural, ela fechou a porta ou do seu quarto ou da sua casa, e então começou a deitar o azeite nos vasos, deitando o azeite nos vasos, derramando o azeite nos vasos, e os vasos foram cheios e cheios e cheios, e tão cheios ao ponto de ela usar os vasos para quitar a sua própria dívida. Ou seja, quando nós nos dispomos em buscarmos a confissão da nossa dor, nós receberemos a direção do Senhor, que irá fazer efeito no secreto, nos proporcionando a força para evidenciarmos a transbordação das nossas vidas que primeiro ocorreu no secreto. Você transborda para fora aquilo que inicialmente você buscou da parte de dentro. O que isso significa? Quando nós estamos no secreto, quando nós estamos no oculto e deitamos o azeite nos vasos, essa transbordação será tão abundantemente grandiosa que os que estão de fora contemplarão o que Deus há de fazer em nossas vidas. Talvez os que estavam de fora e contemplavam a situação anteriormente desta mulher, quando viram que ela conseguiu se reerguer das cinzas, pensaram: como que ela conseguiu? Como que ela alcançou? Como que ela se livrou do credor? Como ela conseguiu quitar a dívida? Mas, meus queridos, o derramamento, o transbordamento ocorreu no secreto. Então, naturalmente, aqueles que estavam de fora do secreto não saberiam o que havia ocorrido no secreto. Muito do que aparece no público primeiro ocorre no secreto, mas primeiro precisa ocorrer no secreto. A dor é gerada no secreto, mas a vitória também é gerada no secreto e evidenciada ao público. Ela primeiro teve de confessar a sua dor ao profeta para receber a direção celestial, para aí então vivenciar a transbordação de algo extraordinário no secreto, que seria evidenciado no público. Existem pessoas que estão aonde estão, mas nós não conseguimos enxergar os joelhos intercessórios que antecederam a vida desta pessoa. Nós não conseguimos enxergar as lutas que antecederam a vida desta pessoa. Nós não conseguimos enxergar as provas que esta pessoa já enfrentou para estar aonde está. Ocorreu no secreto, mas hoje nós vemos os frutos de algo que ocorreu no secreto e fora evidenciado no público. O Senhor tem coisas grandiosas a fazer conosco. Você crê nisso? Você crê nesta palavra profética? Se você deitar este azeite no seu secreto, se você deitar este azeite nos vasos no secreto, você irá vivenciar a concretização de algo que o Senhor ainda há de fazer com você, através de você. Primeiro nós precisamos confessar a nossa dor. Aquele ungido, aquela ungida do Senhor, aquele que Deus levantou para nos dar uma direção celestial. Primeiro precisamos confessar a nossa dor para recebermos a direção e só aí então vivenciarmos o transbordamento das nossas vidas no Senhor, para a glória de Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Palavra que nos mostra a história de um profeta, de uma viúva e de um azeite. E através daquela botija de azeite, Deus transbordou a vida daquela viúva, mas ela teve atitude, ela não aceitou a circunstância, ela se levantou, ela lutou contra tudo aquilo que estava tentando calar a sua voz, e então vivenciou a vitória da parte do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, é novo por aqui, eu te convido, curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus possa nos abençoar grandiosa e poderosamente, para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus.